Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com o nosso curso de análise numérica, estudando o método de Newton-Raphson, certo? Esse método, ele também é chamado apenas de método de Newton, tá? Em alguns casos. É uma técnica desenvolvida por Isaac Newton e Joseph Raphson para estimar as raízes de uma função qualquer, tá? Nós vamos usar, nesse caso, um chute inicial, tá? Tem que ter um valor para começar, que ele será melhorado pela raiz da reta tangente desse ponto na função. Então, isso significa que a gente vai usar a derivada como ferramenta para conseguir estar melhorando, estimando essa raiz. Esse método de Newton-Raphson, ele é conhecido pela, digamos assim, eficiência dele, tá? Ele é um método que ele é extremamente veloz, tá? Ele tem uma convergência garantida, tá? Tem um teorema em matemática que garante que ele sempre vai se aproximar da raiz, ele sempre vai dar certo, tá? E ele tem uma eficiência muito boa, ele chega rápido, tá certo? Porém, a gente vai precisar, né, usar bastante a calculadora, tá? Que as contas são complicadas, a gente não vai conseguir resolver esse exercício na mão, tá certo? E tem que saber derivar, né? Se você não souber fazer derivada, você não consegue desenvolver o método, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer na aula de hoje vai ser explicar um pouquinho da onde, como é que ele funciona e como é que ele surgiu, tá? Então a ideia do método é muito simples. Dada uma certa condição inicial x0, é o que a gente chama de chute inicial, né? Esse chute ele pode ser obtido, por exemplo, através de uma tabelinha de Bolzano ou através do método gráfico, tá? A gente vai criar uma sequência de aproximações para essa raiz. A gente vai chamar xi das nossas respostas para a raiz. X0 é inicial, que não necessariamente é uma boa resposta, mas a gente vai melhorar para x1, depois vai melhorar para x2, vai melhorar para x3 e assim sucessivamente. Tá? Essa sequência ela tende no infinito a ser a raiz exata, porém a gente vai acabar ficando com uma solução aproximada após n, né, iterações. Significa que após um número de repetições do método, a gente vai ficar satisfeito, tá, com o resultado e vai parar. Para poder melhorar esse valor, a gente vai usar a seguinte fórmula, que é chamada de fórmula de Newton, tá certo? O que a fórmula de Newton diz pra gente? Se você vai pegar um cara da sequência que você conhece, um xn, por exemplo, x3, e você vai subtrair dele a imagem dele na função dividido pela imagem dele na derivada da função. Você vai recalcular e isso vai ser o x4, que é o x seguinte, tá? Então você vai usar uma posição n conhecida para fazer essa conta e chegar na posição seguinte, n mais 1. Então eu uso a posição n igual a 1 para calcular n igual a 2. Eu uso n igual a 3 para calcular n igual a 4. Eu uso n igual a 10 para calcular n igual a 11. Então, cada número que eu achar, eu vou jogar nessa fórmula para achar o próximo. E eu vou pegar o resultado que eu acabei de achar e jogar novamente na fórmula para achar o próximo. Então eu fico jogando na própria fórmula sem parar até que eu consiga chegar nessa resposta, tá? Pô, mas da onde surgiu essa fórmula? Pensa só o seguinte, ó. Eu quero calcular uma raiz da função f de x igual a zero, né? Certo? Eu quero raiz, então eu quero saber, eu quero que ela iguale a zero, tá? E eu vou usar um x0 qualquer como valor inicial. Qual é a ideia desse método? A ideia é que eu vou calcular qual é a reta tangente da função f de x nesse ponto que eu conheço e eu vou igualar essa reta tangente a zero. Tá? A raiz dessa reta tangente vai ser o próximo valor que eu vou encontrar na minha sequência de aproximações. Tá certo? Bom, então, lembrando lá da matéria de cálculo 1, como é que eu faço para achar a equação da reta tangente? Eu tenho que ter o valor de x, eu tenho que ter o y dele, que eu obtenho quando eu jogo ele na função, e eu tenho que ter o quê? O coeficiente angular da reta tangente, que é quando eu jogo o x na derivada, ok?
E eu vou usar essa fórmula aqui, que é chamada de forma rápida da reta, tá? Ou fórmula rápida. Vou botar aqui, ó. O que essa fórmula rápida faz? Se você conhece um ponto, que eu vou chamar aqui esse ponto de ponto x0, y0, da função, da reta, e a inclinação dela, que é o m, que é o coeficiente angular, tá? Vou marcar aqui, ó. Coeficiente angular. A gente vai montar assim, ó. A reta vai ser y igual a m vezes x menos x0 mais y0. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou trocar esse m pela derivada em x0. Depois, eu vou distribuir aqui, ó. F' de x0 vezes x menos F' de x0 vezes x0 mais o y0 do lado de lá. Tá? Isso aqui vai dar uma equação da reta tangente, onde y e x são variáveis, o resto é tudo número que eu não troquei, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar de x1 a raiz dessa reta. Tá? Para achar a raiz de uma função, é porque ele vale o par x1, 0, porque se eu trocar o x1 no lugar do x, o y vai dar 0. Tá? Então eu vou pegar aquela fórmula, essa aqui é aquela fórmula da outra folha. Não fiz nada demais, só reescrevi aqui. Tá? É a mesma fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o y aqui, ó, por 0, e eu vou trocar o x aqui por x1, tá certo? Como o meu objetivo é saber quem é x1, eu vou jogar esse cara para lá, tá? Isso aqui é um produto, vai ter que ir todo mundo. Eu vou trocar o sinal, vai ficar negativo, igual ao que sobrou do lado de cá. Depois, eu vou trocar o sinal, vou multiplicar tudo por menos 1, tá certo? Aí aqui vai dar mais, aqui vai dar mais, aqui vai dar menos. E eu vou passar esse F' para lá dividindo. Vai dividir todo mundo por F'. Esse F' vai cortar com esse, vai sobrar só o x0 na primeira fração. Na segunda, ele vai ficar. Mas o y0, ele vale, na verdade, quem? O y0 é a f de x0. Tá? Então daqui que sai a fórmula. Então assim, para eu achar o próximo cara, eu vou pegar o que eu tenho, menos ele na função dividido por ele na derivada. Tá certo? Aí eu vou pegar o x1, achar a reta tangente dele. Quando eu substituir nessa ideia, eu vou achar x2. E daí que surge aquela fórmula final, que é chamada de fórmula de Newton. Tá? Ah, professor, mas o que isso significa pra gente em termos de visualização, né? Por que isso funciona, etc e tal. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês como é que o método de Newton funciona graficamente, tá? Imagina que você tem uma função qualquer, então eu tenho uma raiz aqui, ó. Essa é a raiz, esse é o ponto C, que eu estou procurando, eu quero chegar o máximo possível próximo dele, mas eu vou começar de um outro valor ao redor, eu vou começar desse x0. Esse x0 não está dando, está dando f de x0 aqui, ele não está dando 0, ele está alto. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou pegar esse ponto x0 e vou calcular a equação da reta tangente. Tá? A reta tangente é uma reta que toca o gráfico nessa região só nesse ponto. Tá? Então essa reta vai fazer aqui. Ó. Tá certo? O que vai acontecer? Eu vou pegar essa reta tangente e vou achar a raiz. A raiz é quem eu vou chamar de quê? De x1, é o próximo cara. Repara que eu já me aproximei bastante do C, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a imagem dele. A imagem dele tá aqui. Esse cara, na verdade, ele vale o que para mim? Ele vale a f de x1, tá certo? Então eu vou pegar esse novo ponto aqui e vou calcular de novo a reta tangente, tá certo? Então, quem é a reta tangente aqui, ó? A reta tangente é a reta que passa aqui. Nesse ponto. Então, essa aqui eu vou chamar de tangente 1, tá certo? Função, essa aqui vai ser a tangente 2. E o meu novo ponto x vai ser esse aqui agora. Esse aqui vai ser o x2, que é a nova sequência. Eu vou pegar e vou calcular a imagem dele aqui.
Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e calcular a reta tangente. Olha onde a reta tangente já vai bater aqui, ó. É a tangente 3. Ela vai bater lá do ladinho do ponto C. O ponto C tá aqui. A tangente 3 já bateu aqui do ladinho. Então, quando você fica brincando desse negócio de tirar tangente, tirar tangente, tirar tangente, você vai, tá? Você começou com um x0 aqui. Olha ele aqui, ó. Você achou um x1 aqui. Depois achou um x2 aqui. E agora achou um x3 quase em cima já, né? Então já estou chegando em cima do C. A ideia da reta tangente é essa. Tá? Esse método, ele sempre funciona. E ele é um método bem inteligente para chegar na resposta que a gente está procurando. Tá certo? Então isso que significa para a gente o método de Newton-Raphson. Então, geometricamente falando. Agora, como é que funciona na prática? Vamos ver como é que a gente faz? A ideia é a seguinte, ó. Eu tenho uma equação que eu quero resolver, x ao quadrado menos 6x mais 4 igual a zero. Aqui eu até poderia usar Bhaskara, mas eu não vou desenvolver assim. Eu quero resolver de um método numérico, tá? E eu quero achar, por exemplo, a menor raiz positiva desse cara, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou jogar valores aqui, vamos lá. Eu vou substituir valores para eu descobrir qual é a região que esse número se encontra, tá? Então, quando eu jogar zero aqui, isso vai dar 4, tá? Isso aqui vai ser y igual a f de x, é a função que eu estou igualando a zero, tá certo? Então, se eu jogar o x aqui, o y vai dar 4, e se eu jogar 1 aqui, isso aqui vai dar 1 ao quadrado é 1, mais 4, 5, menos 6 vai dar menos 1, já achei já, ó. Nem precisa. Já existe uma mudança de sinal aqui. Tá? Antes era positivo, agora é negativo. Isso significa que existe raiz no intervalo de 0 a 1. Tem uma raiz que está entre 0 e 1. Tá? Como eu quero a menor, eu já encontrei, tá certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar o método de Newton, tá? Como é que o método de Newton funciona? Primeiro eu vou marcar aqui, ó, quem é f de x? F de x é x ao quadrado menos 6x mais 4. Depois eu vou calcular a derivada. Quem é a derivada? A derivada aqui vai ser o quê? A derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos 6x vira 1 aqui, vai dar menos 6. Derivada de constante igual a zero. Tá? Então, eu vou montar aqui agora a fórmula. Como é que é a fórmula de Newton? A fórmula de Newton é sempre igual a x menos a função, que vai ser o quê? X ao quadrado menos 6x mais 4, dividido pela derivada, que é 2x menos 6. Tá certo? Então, essa fórmula que eu encontrei aqui é a fórmula de Newton desse exercício. Cada exercício tem a sua própria fórmula. É sempre igual a x menos a própria função que eu quero achar a raiz, tá? Dividido pela derivada da função que eu quero achar a raiz. Tá? Qual vai ser o objetivo do nosso método? Eu vou escolher um x0 para começar, tá? O x0 tem que estar nesse intervalo aqui. Digamos que eu escolha, tá? X0 igual a 1 mesmo, tá? Esse aqui é o que a gente chama de chute inicial. Eu vou pegar esse 1 e vou substituir aqui nessa conta. Tá certo? E isso vai fazer com que eu calcule o x1, que é o próximo cara. Então, na hora que eu substituir aqui, o que vai dar? Vamos lá. Jogando na nossa calculadora. Vai dar 1 menos, abre parênteses, 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, que é 6, mais 4, fecha parênteses.
dividido por, abre parênteses, 2 vezes 1, 2, menos 6, tá certo? Ao fazer o resultado da conta, vai dar 0,75. Então, vou anotar aqui 0,75. Agora, eu vou achar o meu x2. Tá? Como é que eu acho o meu x2? Eu vou voltar para essa fórmula e vou colocar o x igual a 0,75. Tá? Então vai ficar o quê? 0,75 menos, abre parênteses, 0,75 ao quadrado, menos 6 vezes 0,75, mais 4, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 2 vezes 0,75, menos 6, fecha parênteses. Tá? O resultado da nossa conta vai dar 0,7638. 0,76. Como é 3888888, eu vou dar uma arredondada para cima, eu vou botar como 76,39, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número e jogar novamente na minha fórmula, tá? Então eu vou encontrar o quê? Tá? Vamos botar pro lado de cá mesmo. Vai ser assim, ó. 0,7639 menos, abre parênteses, ponto 7639 ao quadrado, menos 6 vezes ponto 7639, mais 4, fecha parênteses e divide por 2 vezes ponto 7639, menos 6, fecha parênteses. Então tem que digitar tudo isso aqui, tá? A resposta que eu vou encontrar vai ser x3 é igual a 0,763932. Então, opa, desculpa aqui, 3932. Então você repara que as 4 primeiras casas decimais já repetiram. Então eu posso garantir que a resposta original, a resposta certa, ela é 0,7639, tá? Nesse caso em específico, eu posso calcular a prova real. Nem todos eles eu consigo, tá? Porque eu posso usar Bhaskara aqui. Eu posso calcular o delta. O delta é b ao quadrado, 36, menos 4ac, vai dar 16, que é 4 vezes 1 vezes 4. Então o meu delta vale 20. Como eu quero raiz positiva, o x que eu estou procurando é menos b, que é 6, mais ou menos a raiz de 20, sobre 2 vezes a, que é 2. Tá certo? 20 é menor que 5. Então a menor raiz vai ser igual, vamos botar aqui, ó. A menor raiz vai ser igual a 6 menos raiz de 20 sobre 2. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na calculadora e vou fazer essa conta. Vou botar 6 menos raiz de 20. Eu vou dar igual e eu vou dividir por 2. Tá? Então, olha o resultado que eu encontro aqui, ó. A resposta vai dar 0,763932. Olha só como esse método de Newton, ele é um absurdo de eficiente, cara. Ele é lindo. Tá? Repara que eu cheguei na mesma solução, inclusive não só as casas decimais que eu tinha certeza, mas as outras também já estavam certas. Só que eu não podia garantir ainda, tá? Ele achou com 6 casas decimais de precisão, 3 iterações só. Tá? Ele é um método extremamente veloz para se achar as soluções de equações quaisquer, tá? Não só do segundo grau, mas de qualquer uma que eu queira, tá certo? Vamos fazer mais um exercício aqui para ver se a gente... Tá? Eu quero achar qual é a menor raiz positiva de x ao quadrado menos 3 sendo de x igual a 0. Tá? Então, essa x ao quadrado menos 3 sendo de x vai ser a nossa função que eu vou chamar de f de x, porque está igualado a 0. Tá?
Aqui eu já vou precisar da calculadora desde o começo. Tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou jogar aqui... Na hora que eu jogar 0 aqui, essa conta vai dar 0, porque 0 é uma das raízes, tá? Eu já achei uma raiz, só que eu quero uma positiva. O 0 é neutro, o 0 não tá valendo, tá? Então eu vou jogar um número bem pequenininho, tipo 0,1. Como o 0,1 tá em radiano, tá? Eu vou mudar a minha calculadora. Eu vou colocar o módulo dela. Vou botar mod 2. Eu vou jogar tudo para radiano, que eu não vou usar grau aqui nesse exercício, tá? Então eu vou substituir. Toda vez que eu trabalhar com número real, função trigonométrica, tem que botar para radiano, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 0,1, tá certo? Não, ficou demais. 0,1 ao quadrado menos 3 vezes o seno de 0,1, tá? O resultado vai dar menos 0,28, que eu sei que é um número negativo, tá? Agora eu vou jogar um 1 aqui só para ver. 1. Então isso vai dar o quê? 1 ao quadrado é 1, vai dar 1 menos 3 vezes o seno de 1, tá? Isso vai dar menos 1,5. Menos 1,52, tá? Não é raiz ainda. Agora eu vou substituir o 2, tá? Então vai dar 2 ao quadrado é 4, menos 3 vezes o seno de 2. Ok. O resultado disso deu 1,27. Opa, 1,27 é positivo. Houve uma troca de sinais aqui. Então eu posso garantir que existe uma raiz, pelo menos, em 1 e 2, no intervalo que vai de 1 até 2. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Vamos lá. O que o método de Newton pede pra gente? Eu primeiro vou demarcar aqui. Quem é a função f de x que eu chamei? É x ao quadrado menos 3 seno de x. Eu preciso da derivada também, tá? Então eu vou marcar aqui a derivada dessa função. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de seno, troca para cosseno. Então vai dar menos 3 cosseno x, tá? E como vai ficar então a nossa fórmula? A fórmula de Newton é sempre igual a x menos a função original, que é x ao quadrado menos 3 seno de x, dividido pela derivada, que vai ser o quê? 2x menos 3 cosseno x. Então essa é a nossa fórmula de Newton. Eu vou usar para gerar valores que aproximem a minha resposta, tá? Eu vou separar aqui. Quem é x0? x0 é o meu valor inicial. Eu tenho que começar com qualquer número entre 1 e 2. Tá? Digamos que eu comece com 1,5, que é o número daquele intervalo. Tá? Então, eu vou botar aqui. Esse é o meu chute inicial. Eu posso escolher o número que eu quiser. Mas se for dentro desse intervalo aqui, eu tenho um resultado muito melhor, porque eu já estou próximo da raiz, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar nessa fórmula aqui. Vamos lá? Vai ser o quê? 1,5, tá? Não tem mais nada na calculadora. Menos, abre parênteses, 1,5 ao quadrado, menos 3 vezes seno de 1,5. Vou fechar o parênteses. Eu vou dividir por, abre parênteses, 2 vezes 1,5 menos 3 vezes o cosseno de 1,5. Vou fechar aqui e vou calcular, tá?
O resultado deu 1,766. Então vou botar aqui, esse é o meu x1. 1,766. Só que agora eu vou melhorar ele, tá certo? Jogando de novo na fórmula. Então, a parte chata do exercício é essa. Então vai ficar 1,766 menos, abre parênteses, 1,766 ao quadrado, menos 3 vezes o seno de 1,766, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 2 vezes 1,766, menos 3 cosseno de 1,766. Eu vou fechar o parênteses e vou apertar o igual aqui. O resultado vai dar, para a segunda iteração, 1,7232. 1,7232. Então vou agora para a terceira e eu espero que o resultado já saia de ótima qualidade agora. Vamos lá então. É 1,7232. 1,7232 menos, abre parênteses, 1,7232 ao quadrado, menos 3 seno de 1,7232, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 2 vezes 1,7232, menos 3 cosseno de 1,7232, fecha parênteses. Tá? O resultado disso vai dar 1,722125. Repara que já repetiu para mim a resposta com duas casas decimais. Então eu tenho uma precisão aqui. Aqui eu já tenho uma precisão de 1, aqui de 1,7 e aqui de 1,72. Tá? A precisão é o que repetiu de uma para outra. Então, aqui repetiu até 1,7, aqui repetiu até 1,72. Tá? Então, para terminar, eu vou fazer mais uma. Tá bom? Então, vamos lá. 1,7221 menos, abre parênteses, 1,7221 ao quadrado, menos 3 seno de 1,7221, dividido por, abre parênteses, 2 vezes 1,7221, menos 3 cosseno de 1,7221. Tá certo? Isso vai dar, vamos lá, x4 igual a 1,7221, 25, 112. Então, repara que repetiu com 6 casas decimais. Então, eu posso afirmar que a minha solução aproximada é 1,722125, tá? Então, é isso aí, pessoal. O método de Newton, ele funciona assim, tá certo? Tá? Eu vou fechar por aqui e na segunda parte da aula eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês, só que eu vou mostrar um macete de uso da calculadora que vai permitir a gente ganhar um tempo bem significativo na hora de resolver esse tipo de exercício, tá? Então a gente já volta já já, tá? Até breve.